mais inclusão. A tuberculose foi a segunda doença infecciosa que mais matou em 2022. Foram mais de 1.300.000 óbitos registrados num período, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS. Joana Armando contraiu a deficiência devido a esta doença. Ela conta como tudo aconteceu. Isso foi no ano de 2005, devido a um parto que eu tive. Depois do parto, eu comecei a ter complicações, dificuldades para caminhar, para andar. Então, daí fui começar a fazer tratamentos no hospital. Primeiramente, eles diziam que era bilis. Os pés prendiam. Quando quisesse andar, os pés prendiam, não conseguia caminhar por si só. Então, diziam que era, isso vai passar, ou é malária que caiu nos pés. Depois de um tempo passa. Vim para casa, fui lá, não passava. Fui seguindo com os tratamentos, só que na altura foi muito difícil, né? Até chegar ao diagnóstico. Foi bem difícil. Primeiramente, quando comecei a fazer os tratamentos, me indicaram um especialista, um neurologista, né? Eu fiquei internada praticamente quase um ano no Estado Central. Eles já procuraram saber o que era, né? O que eu tinha. Falaram-me de várias opções. Na altura, a medicina não era tão avançada como hoje em dia. Muita coisa não tinha, por exemplo, para fazer um exame, né, com mais precisão na coluna, para eles saberem o que tinha. Eles só diziam que tinha algo a comprometer a medula, mas exatamente o que era não sabia. Então chegaram a nos dar uma receita que tínhamos que andar por todo o país, praticamente. Posso dizer assim, por todo o país, porque na altura andamos em todas as farmácias à procura de um líquido. Os médicos receitaram que através desse líquido seria possível fazer um TAC para poderem ver com mais precisão o que tinha, o que comprometia a medula. Porque na altura ainda não existia a máquina de ressonância magnética aqui no país. Então foram várias etapas. Até que desde 2005, em 2010, quando fiz a ressonância magnética, é quando fui diagnosticada com tuberculose óssea. Depois de ter sido diagnosticada tuberculose óssea em 2010, ela começou o tratamento que durou 6 meses. Fiz o tratamento em 2010. Fiz durante os 6 meses e continuei a usar as muletas. Andava de muletas até então, não conseguia andar sozinha, andava com muletas, mas continuando a frequentar os hospitais, nas consultas. O médico, né, na altura, ele disse: o tratamento não deu certo a primeira vez, vamos ter que repetir. Isso em 2012, eu volto a fazer o mesmo tratamento os 6 meses, mas nessa segunda vez, em vez de fazer os 6 meses, eu fiz 8. Então, nesse tratamento, posso dizer que o tratamento não deu certo ou não me caiu bem, é daí onde eu perdi, assim, né, de vez a mobilidade. Eu já não conseguia nem ficar de pé, não conseguia nem segurar as muletas. Quando quisesse ficar em pé, já não conseguia. É daí que a partir do ano de 2013 para cá, eu comecei já a andar de cadeira de rodas. Essa doença, ela foi assim progredindo, a cada dia ela foi progredindo. Quando saí da escola, usava uma muleta, todo ano 2007, 2008, por aí. Comecei a usar a segunda, andei das 2 muletas, chegou a parte, não conseguia andar com as duas, é quando já tive que andar de cadeira de rodas. Joana Armando é empreendedora. Ela revela que não foi fácil, uma vez que teve que deixar de usar canadianas e usar cadeira de rodas, o que afetou a sua mobilidade. Mudou muita coisa, mudou tudo. A vida muda quando você não pode andar, não pode fazer nada, você fica dependente de tudo. É difícil, tudo muda, mudou tudo, mudou minha vida toda, ela mudou. Eu posso dizer que, graças a Deus, eu sempre tive uma família boa. Minha família sempre, desde o início, com a bebê, desde que eu tive a bebê, comecei a ter complicações, eles cuidaram de mim, cuidam até hoje. Eles cuidaram da bebê, cuidaram de mim. Hoje ela é uma moça de 18 anos de idade. E de lá para cá, o meu apoio, a minha força são eles, são os meus irmãos, as minhas irmãs. Elas são Deus em primeiro lugar também, né? Deus, Ele tem me dado força dia após dia. Minha vida é normal, eu acho que levo uma vida normal como qualquer um. Faço os meus trabalhos, trabalho cá mesmo em casa, trabalho com a confeitaria,
faço bolos, depois de um tempo, ficando em casa, né? Sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de trabalhar com doces, o que ia fazendo. Então, comecei a trabalhar. Bem, primeiro gostava de fazer para a família, para amigos. Só que as pessoas começaram a pedindo. Então, de lá para cá, desde 2015, eu comecei a trabalhar já com confeitaria como profissão. Agora sou confeiteira e trabalho com isso. Joana apela às comunidades moçambicanas para combaterem a tuberculose. Que sigam com o tratamento. Por exemplo, não posso dizer que se o tratamento não deu certo para mim, eu acredito que sejam os métodos que foram usados na altura. A medicina não era muito evoluída como hoje em dia, avançada como hoje em dia. Então eu acredito que hoje tem tratamentos mais apropriados, mas que é sempre bom fazer o tratamento, procurar sempre se informar mais. Ricardo Alfredo, técnico de medicina geral, explica os efeitos da tuberculose óssea. A tuberculose óssea é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, não é? Mycobacterium tuberculose ou simplesmente bacilo de Koch. Então, a sua manifestação em relação a outras formas de tuberculose, primeiro dizer que a tuberculose ela pode afetar qualquer parte do nosso corpo, não é? Temos pulmões, abdominal, assim como outras partes do nosso corpo. Então, a tuberculose em si tem um quadro clínico específico, não é? Que é a febre, tosse, falta de apetite, emagrecimento no geral. Mas a tuberculose óssea pode não apresentar tudo isso. Então, por simplesmente ser óssea, a tuberculose óssea porque afeta mais os ossos da coluna vertebral, em maior parte, né? Que é o caso de Maltipot, não é? E as articulações, principalmente do joelho, assim como da cintura. Então, esta tuberculose já a pessoa não vai apresentar tosse, pode ter febre, mas uma febre ligeira, vai ter dor no local onde foi afetado, vai ter uma deformidade ou pode surgir em forma de uma massa no local onde foi afetada. A pessoa também pode ter atrofia do mesmo membro onde foi afetado, se for o pé, vai diminuir aquilo que é o seu tônus muscular, assim como vai se tornar mais rígido o local onde vai ser acometido. Esta doença, só para nós percebermos, se nós formos a investigar mais fundo, vamos ver que esta doença surge por uma outra doença, que seja pulmonar, que não foi tratada ou então foi maltratada. Então, se assim for, a doença, através do sangue, migra-se dos pulmões, vai para até os ossos. Então, quando atinge o osso, principalmente para aquelas idades avançadas, podemos ter problemas da regeneração do próprio osso, pode ficar desgastado o osso e pode se comprimir também a medula espinhal, neste caso, e a pessoa ter mesmo dificuldades em caminhar, pode ter sequelas, pode ter deformidade da coluna vertebral, apresentar-se com uma curvatura que pode não se reverter se não se tomar as devidas medidas, pode ter até chegar a ter uma paralisia, não é? Por causa desta tuberculose e ficar mesmo permanentemente com isso. Ricardo Alfredo fala dos cuidados a serem tomados em conta para evitar tuberculose. Antigamente, se formos a ver, a doença tuberculose não tinha cura, as pessoas não sabiam como curar, mas agora conhecemos a cura, tem cura sim, infelizmente neste caso, e as pessoas também são informadas, não é? Eles já têm todas as formas de se prevenir. Eles já sabem que quando eu vou ou quando estou com um tal fulano que tem tuberculose, eu tenho que usar máscara, eu tenho que, se for a manusear utensílios de uma pessoa com tuberculose, já sabe o que deve fazer depois daquilo. E porque a pessoa já não tem aquele medo de dizer que se ficar infectado pela doença, pode desenvolver a doença e morrer. Então, com a alastração dos serviços, cuidados, né, de saúde, então a população é mais informada.
mas não deixa a tuberculose assim de ser perigosa. Neste caso, só precisamos de prestarmos mais atenção. Na verdade, o que mudou aqui é o conhecimento de formas da prevenção. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima uma notificação de 361 casos por 100 mil habitantes para Moçambique, e em 2020 o país notificou 97.093 casos da tuberculose de todas as formas, o que corresponde a 323 casos da tuberculose por 100 mil habitantes. Mais inclusão.